Em 1983, Caetano Veloso foi entrevistar o Beatle, ou desculpa, o Rolling Stone, né? Beatles ou Rolling Stones? O Rolling Stone, Mick Jagger. O panteão, digamos, dos grandes da música ficou agitado. Mas no encontro de um tropicalista, para dizer o mínimo, e um Rolling Stone. Foi uma entrevista muito interessante, né? Era para ser um encontro só de, digamos, Nelson Candelária, só de festividade. O que um encontro desse poderia produzir, digamos, de hate, de ódio? Mas ele produziu. E o destino, né, o mundo, ele dá voltas, né, ele faz curvas interessantes. E hoje, olhando retrospectivamente, ainda bem que produziu de sabores. Entrevista muito interessante com o Roberto Dávila mediano. O Caetano, ele vai num, digamos, pique novo baiano, né, tropicalista, enfim, um representante da Bahia e do Sul Global, uma camisetinha cavada, né, falando português, o Roberto Dávila, que é um grande jornalista, fica ali fazendo meio campo e tal. E, em seguida, um grande polemista dos anos 80 e dos anos 90, muito agudo, que era o Paulo Francis, o falecido Paulo Francis, faz uma crítica felina com relação a essa entrevista. E o Paulo Francis era um correspondente internacional dos Estados Unidos, e ele, em Nova York, né? E ele criticava muito o comportamento brasileiro, o modo de vida brasileiro, o ethos brasileiro, digamos assim, a cultura muito popular brasileira, a cultura popular brasileira. E ele chama, já na manchete da crítica, o Caetano Veloso de maltrapilho. Maltrapilho. O Caetano responde. O Caetano diz que foi enfim, um recalque, no fundo, do Paulo Francis, porque queria ele entrevistar o Mick Jagger, porque ele é que, enfim, se rende ao que ele chama de primeiro mundo, e ele jamais conseguiria entrevistar o Mick Jagger, porque ele não escreve nos jornais norte-americanos, ele mora nos Estados Unidos, mas fala só com o pessoal do Brasil, enfim. E por aí vai. E aí tem uma tréplica, né? O Paulo Francis escreve mais uma coluna, enfim, demolidora, na Folha de São Paulo, e aí vai. Em 1989, eu chego aqui, o Caetano, em forma de crítica, ele está em Roma, na Itália, né? Obviamente, escreve uma das maiores canções da história da música popular brasileira e, portanto, uma das maiores canções do mundo. Óbvio. Óbvio. É óbvio. Se é uma das maiores canções da música da história popular brasileira, é uma das maiores canções do mundo, que é Reconvexo. E nessa música, ele faz para Bethânia cantar. Para quem acredita que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? O ventre de Dona Canoa, do mesmo ventre, saiu Caetano e Bethânia. Apenas. Bethânia, que nos acompanha aqui. Né? E ele vai para a brasilidade para responder o Francis. Com a música, com o swing, com a genialidade, mas ele vai para a brasilidade. Ele começa dizendo, né, no Reconvexo, ele diz o seguinte, né, eu sou o vento que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Essa parte o Francis nem sabe já o que atingiu ele. Essa é a primeira estrofe. Porque ele está em Roma, né, os carros estão cobertos de areia. Também vai ter uma referência a Roma Negra, que é Salvador, que é a cidade que mais tem negros, né? Depois, fora da África, mas recebeu negros. E aí, depois, ele vai para a mitologia brasileira. E é aqui que eu quero entrar. Ele diz, eu sou a sereia que dança a destemida Iara. Iara é um mito, é uma mitologia, uma lenda indígena da sereia de água doce. Ela na água doce, ela faz o que ela quer. Ela envolve, digamos, seus interlocutores, e ali era a rainha. Vendo o presidente Lula
nas Nações Unidas, né? O que nós temos? Nós temos o auge da brasilidade. O Lula é a destemida Yara. O Lula é a destemida Yara. Na arena da política, e sobretudo na política, e sobretudo na política internacional, ele está na água doce, na água dele. Ele pauta. Ele pauta. 7 vezes aplaudido pelo mundo. Na reunião bilateral com Biden, isso não tem precedentes, né? O Biden começa a aplaudir ele na reunião bilateral. Eles estão fazendo uma reunião bilateral. O Biden para e aplaude ele. Impressionante. Ele vai lá, solta o tripé da política externa, da doutrina Lula, digamos assim, combate à desigualdade e fome, se projetando como a liderança do Sul global, porque o que ele está dizendo é o seguinte: as disputas entre poder Estados Unidos e China não é a única pauta do mundo. Isso vai além. Nós temos uma pauta do Sul global que é a fome e a desigualdade. Segundo, a questão do meio ambiente, que é uma questão que o Brasil é incontornável, o Brasil é protagonista, tem que passar pelo Brasil porque a Amazônia está no Brasil. E aí o mundo inteiro tem que escutar o Brasil. E terceiro, ele toca na ferida. Uma nova governança global. As instituições que estão aí, elas foram superadas. Ou a gente senta em conversa sobre isso, ou o sistema internacional ele faliu. É a fala do Guterres, Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU. Reforma ou ruptura, disse Guterres. Reforma ou ruptura. Que endossa exatamente o discurso do presidente Lula e ele ainda acrescenta a coisa do Assange. Então, é impressionante o momento que nós vivemos, em termos de política internacional. A inserção que o presidente Lula consegue colocar o Brasil, consegue se projetar como um líder do Sul global e aquele que fala com o Norte. Mais de 60 reuniões bilaterais pedidas pelo mundo com ele, 50 chefes de governo, Estado e 10 organizações multilaterais. Ele fala com Scholz, ele fala com Biden, não é só com, digamos, a China e o mundo que ele fala, mas ele fala com a Eurásia, fala com o Norte, fala pela África, ele dá os saques do FMI, a diferença brutal entre Europa e África, como a diferença foi brutal, 160 bi contra 38 bi, e se legitima nesse momento. Então é um momento muito especial das relações internacionais do Brasil.